O milionário chega ao aeroporto para embarcar em uma viagem importante. Enquanto caminha apressado pelo terminal, algo o faz parar. Entre baldes e panos, ajoelhada no chão, está sua ex-esposa, grávida, com o uniforme de limpeza e o rosto marcado pelo cansaço. Os olhares dos dois se cruzam, e por um instante, o tempo parece parar. O que acontece depois vai te surpreender. O Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava com a energia caótica de uma manhã típica. Milhares de viajantes se moviam como formigas operárias pelos corredores de piso brilhante, arrastando malas com rodinhas que produziam um zumbido constante sobre o chão polido. As telas eletrônicas piscavam com informações de voos em vários idiomas, enquanto os alto-falantes anunciavam partidas e chegadas com aquela voz robótica que é marca registrada de todos os aeroportos do mundo. No meio dessa multidão anônima, Ricardo Almeida caminhava com a confiança de quem sabe exatamente qual é o seu lugar no mundo. Aos 55 anos, cada passo que dava exalava o poder discreto que só décadas de vitórias nos negócios podem dar. Seu terno Armani, feito sob medida pelo melhor alfaiate dos jardins, caía perfeitamente em sua silhueta ainda atlética, mantida por treinos fiéis na academia particular do seu apartamento de cobertura. A pasta de couro italiano Bottega Veneta, que carregava na mão direita, continha contratos que valiam mais que o orçamento anual de muitas empresas médias. Seus olhos castanhos, que haviam intimidado concorrentes e seduzido investidores do mesmo jeito, se fixaram brevemente no relógio Patek Philippe, que adornava seu pulso. O voo para Paris decolaria pontual em 2 horas, tempo suficiente para dar uma olhada final nos documentos que mudariam sua vida. A aquisição da rede hoteleira Lumière não era só um negócio. Era a coroação de uma carreira construída do zero, o momento que o impulsionaria de empresário bem-sucedido, a lenda incontestável do setor imobiliário latino-americano. Ricardo havia começado seu império 20 anos antes, com um empréstimo que o obrigou a hipotecar o pequeno apartamento herdado da mãe. Cada prédio, cada shopping, cada empreendimento residencial tinha sido conquistado com uma mistura calculada de visão estratégica e frieza nos negócios que seus rivais admiravam tanto quanto temiam. A imprensa especializada o chamava de o Midas brasileiro. Um homem cujo toque transformava terrenos baldios em torres de vidro e aço que redefinhavam os horizontes urbanos. No entanto, por trás dessa fachada impecável, escondia-se um homem cujas noites eram frequentemente interrompidas por insônias que nenhum sucesso financeiro parecia curar. As cicatrizes emocionais de uma infância marcada pela ausência do pai e pela luta constante pela sobrevivência haviam forjado nele uma armadura que poucos conseguiam penetrar. A confiança, esse luxo que outros tomavam como garantido, para Ricardo era uma moeda tão valiosa quanto rara. O aeroporto, com sua arquitetura moderna e funcional, lhe lembrava seus próprios projetos. Espaços projetados para a eficiência, onde as emoções humanas eram variáveis secundárias. As colunas de aço se erguiam até tetos que simulavam céus artificiais, enquanto as lojas duty-free exibiam itens de luxo que ele podia comprar sem piscar, mas que já não lhe traziam a satisfação de outrora. Enquanto caminhava para a sala VIP, sua mente repassava os últimos detalhes da negociação. Os franceses haviam sido duros, como ele esperava, mas sua oferta final de 300 milhões de dólares fora irresistível. A rede Lumière, com seus 20 hotéis boutique espalhados estrategicamente por capitais europeias, seria a chave que abriria portas até então inacessíveis para o capital latino-americano. Seus pensamentos foram interrompidos pelo burburinho incessante do terminal. Famílias inteiras se despediam com lágrimas nos olhos. Executivos como ele falavam ao telefone em idiomas variados. Turistas consultavam mapas e guias com expressões de confusão animada.
Todo esse teatro humano lhe era familiar e distante ao mesmo tempo, como observar a vida através de um vidro que ele mesmo havia construído ao redor do coração. O mundo de Ricardo parou de repente, quando seu olhar caiu sobre uma figura familiar, inclinada no piso de mármore do saguão principal. No início, sua mente se recusou a processar o que os olhos viam, como se o cérebro fosse incapaz de reconciliar a imagem à sua frente com as memórias que ele havia enterrado com cuidado nos últimos 8 meses. A mulher usava um uniforme azul marinho de faxineira, com o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático, que substituíra os cortes elegantes que ela exibia em eventos empresariais. Suas mãos, que outrora seguravam plantas arquitetônicas e calculadoras precisas, agora empunhavam um rodo industrial enquanto se movia com gestos mecânicos, mas dignos. Ao redor de uma área isolada perto das lojas Duty Free, Luana Ferreira, sua ex-esposa. Quando ela se endireitou para aliviar as costas, apoiando uma mão na região lombar com o gesto universal de quem carrega um peso extra, uma barriga proeminente sob o uniforme folgado ficou evidente. Aproximadamente 6 meses de gravidez, calculou Ricardo automaticamente, sua mente empresarial funcionando mesmo em estado de choque. As contas eram simples e devastadoras. A gestação havia começado apenas 2 meses após o divórcio. Os olhos cor-de-mel de Luana, que no passado o haviam olhado com amor incondicional e depois com a dor aguda da traição, se ergueram e encontraram os dele através da multidão. O tempo se cristalizou naquele instante, como se todos os viajantes, os anúncios pelos alto-falantes, o burburinho constante do aeroporto tivessem desaparecido, deixando apenas 2 pessoas que outrora compartilharam uma vida e agora se reconheciam como estranhos. Ricardo sentiu o chão sob seus sapatos italianos ficar instável. A mulher que fora sua companheira, sua confidente, sua igual em inteligência e ambição, estava ali, no mesmo aeroporto de onde ele partia para o negócio da vida, trabalhando em uma função que ele não poderia imaginar nem em seus piores pesadelos. O contraste era tão brutal que sua mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Ele se lembrou vividamente do último encontro 8 meses antes, no escritório do advogado de divórcios mais caro da cidade. Luana chegara vestida com um tailleur cor de marfim, sua postura ereta, desafiando as circunstâncias que os levaram até ali. Havia assinado os papéis do divórcio sem lágrimas, com a mesma precisão profissional que aplicava a seus projetos arquitetônicos, mas ele notara o leve tremor em suas mãos quando a caneta tocou o papel. Desejo sucesso em tudo o que fizer. Haviam sido suas últimas palavras antes de sair do escritório, deixando para trás o perfume Chanel No. 5 que ele lhe dera no 2º aniversário de casamento e um vazio que nenhum logro empresarial posterior conseguira preencher completamente. Agora ela estava ali, vulnerável e trabalhando em condições que jamais imaginaria para a brilhante arquiteta que supervisionara a construção de 3 de seus projetos residenciais mais bem-sucedidos. A ironia era cruel. Enquanto ele rumava para o topo de sua carreira profissional, ela caíra em um abismo que ele não previra nem desejara. Apesar de toda a amargura do divórcio, Luana desviou o olhar primeiro, voltando ao trabalho com uma determinação que ele reconheceu na hora. Era a mesma expressão que vira quando ela trabalhava até altas horas, aperfeiçoando plantas, quando enfrentava empreiteiros machistas que subestimavam sua capacidade, quando lutava para provar que merecia estar no mesmo nível de qualquer profissional homem em uma indústria dominada por eles. Suas pernas se moveram sem consultar o cérebro, levando-o até ela pelo saguão. Os viajantes continuavam fluindo ao redor dos dois, como água ao redor de pedras, alheios ao drama silencioso que se desenrolava entre as lojas de souvenirs e os balcões das companhias aéreas.
Cada passo o aproximava não só de Luana, mas de uma conversa que poderia mudar a trajetória de ambas as vidas para sempre. Luana. Seu nome saiu dos lábios de Ricardo como um sussurro rouco, carregado de 8 meses de perguntas não formuladas e reproches silenciosos. Ela se virou devagar, como se estivesse esperando esse momento desde que seus olhares se cruzaram pelo saguão. Seu rosto, embora marcado pelo cansaço e tensionado pelas circunstâncias, conservava aquela beleza natural que o cativara desde o primeiro dia em que a vira apresentando um projeto em seu escritório. 5 anos antes. Ricardo, respondeu ela com voz serena, mas ele detectou na hora a tensão escondida por trás dessa calma aparente. As linhas ao redor de seus olhos mostravam marcas que não estavam lá durante o casamento, testemunho mudo de meses difíceis que ele não presenciara. Não esperava te ver aqui. O que aconteceu? As palavras saíram desajeitadas de sua boca. Esse homem, que negociara contratos milionários com a frieza de um cirurgião, agora lutava para formular uma pergunta simples diante da mulher que fora sua esposa. Luana olhou ao redor, ciente de que alguns viajantes começavam a prestar atenção na conversa entre o executivo, impecavelmente vestido, e a faxineira grávida. A ironia da situação não lhe escapava. Ela ajudara a projetar edifícios comerciais semelhantes a esse aeroporto e agora o limpava por um salário que representava menos do que Ricardo gastava em um jantar. A vida aconteceu, respondeu finalmente, apoiando o rodo contra uma coluna próxima. Seus olhos evitaram deliberadamente a pasta de couro italiano que ele carregava, símbolo tangível do abismo que agora os separava. Algumas pedras no caminho que eu não consegui desviar. A gravidez era impossível de ignorar entre eles, como um elefante em uma sala cheia de cristais frágeis. Ricardo calculou mentalmente as datas, recordando vividamente os últimos meses de casamento, quando as discussões se tornaram cada vez mais frequentes e amargas. Tinham falado de ter filhos em momentos melhores, inclusive preservando material genético quando ela expressara preocupações sobre o relógio biológico e a pressão da carreira. Começou a perguntar, mas as palavras travaram em sua garganta. Completou Luana a pergunta com um sorriso amargo que não chegou aos olhos. Tecnicamente, sim. Biologicamente, também. Emocionalmente, essa é uma conversa mais complicada. O mundo ao redor de Ricardo começou a girar devagar. Os anúncios do aeroporto viraram um murmúrio distante. As luzes fluorescentes pareciam fortes demais, e o cheiro de café e comida rápida que impregnava o ar se tornou sufocante. Seu celular vibrou no bolso do paletó. Provavelmente sua assistente lembrando que ele precisava ir para o portão de embarque, que os investidores franceses o esperavam em Paris, que o negócio da vida exigia sua presença imediata. Não entendo, murmurou, embora uma parte dele começasse a montar as peças do quebra-cabeça. O contrato de preservação de gametas que assinaram anos antes, as discussões legais durante o divórcio, os direitos que cada um mantinha sobre o material biológico armazenado. Depois do divórcio, eu tomei uma decisão, explicou Luana, sua voz ganhando força. Eu tinha 38 anos, uma carreira que achava sólida e a chance de ser mãe sem depender de ninguém. Os contratos davam direito a nós dois, mas eu agi primeiro. Uma pausa se estendeu entre eles, cheia de implicações e recriminações não ditas. Ricardo sentiu uma mistura turbulenta de emoções. Choque, traição, confusão e, por baixo de tudo, uma pontada de algo que poderia ser esperança se as circunstâncias fossem diferentes. Por que você está? Gesticulou vagamente para o uniforme, para o rodo, para a realidade que não conseguia reconciliar com a mulher bem-sucedida que lembrava. As acusações chegaram 2 meses depois do divórcio, respondeu Luana, sua voz adotando um tom profissional que ele reconhecia de suas apresentações empresariais. Irregularidades no projeto Alphaville residencial.
documentos falsificados, propinas a funcionários públicos, desvio de fundos. Tudo muito bem orquestrado para destruir minha reputação profissional. O nome do projeto acertou Ricardo como um soco físico. Alphaville Residential fora um de seus empreendimentos mais ambiciosos, e Luana havia sido a arquiteta principal. Mas as investigações, as acusações, ele não tivera conhecimento de problema legal algum após o divórcio. Isso é impossível, protestou. Eu saberia se... Saberia? Interrompeu Luana, e pela primeira vez desde o início da conversa, uma faísca da antiga paixão brilhou em seus olhos. Ou seu sócio Felipe se encarregou de que essa informação específica não chegasse até você. O nome de Felipe Costa pairou no ar entre eles como um veneno se espalhando devagar. Ricardo sentiu seu mundo, tão cuidadosamente construído e controlado, começar a balançar sobre alicerces que achava sólidos. Felipe, seu sócio há 15 anos, o homem que estivera ao seu lado em cada negociação importante, em cada decisão estratégica que forjara seu império. Felipe não faria isso, murmurou Ricardo. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, uma semente de dúvida germinava em sua mente. Ele se lembrou de conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ele entrava nas reuniões. Olhares trocados entre Felipe e outros sócios, que na hora atribuíra atenções empresariais normais. Não faria? Luana se inclinou ligeiramente para frente, sua voz baixando a um sussurro que obrigou Ricardo a se aproximar para ouvir. Pensa bem, Ricardo. Quem mais tinha acesso aos documentos originais do projeto? Quem conhecia cada detalhe dos meus processos de trabalho? Quem tinha os contatos necessários para orquestrar uma investigação que parecesse legítima? As peças começaram a se encaixar na mente de Ricardo com a precisão cruel de um mecanismo de relógio. Felipe sempre mostrara uma atitude ambivalente com Luana durante o casamento. Cordial em público, mas com comentários sutis que Ricardo interpretara como ciúmes profissionais normais. Sua esposa é muito ambiciosa, costumava dizer, com um sorriso que nunca chegava completamente aos olhos. Depois das acusações, nenhum escritório de arquitetura quis me contratar, continuou Luana, ajustando inconscientemente o uniforme que lhe ficava folgado para acomodar a gravidez. Os boatos correm soltos no nosso setor. Desvio de fundos, documentos falsos, conluio com funcionários corruptos. Quem arriscaria a reputação se associando a mim? O celular de Ricardo vibrou insistentemente de novo. Desta vez, ele o ignorou completamente, sua atenção totalmente focada na mulher à sua frente. Pela primeira vez em meses, Paris e o negócio da vida pareciam irrelevantes, comparados à revelação que se desenrolava no saguão de um aeroporto. E o bebê? Perguntou, sua voz quase inaudível acima do burburinho constante dos viajantes. Luana pousou uma mão protetora sobre a barriga, um gesto tão natural e maternal que o peito de Ricardo se apertou. Tomei a decisão quando ainda acreditava que poderia reconstruir minha carreira. Pensei que teria estabilidade financeira, que poderia ser uma mãe solteira bem-sucedida. A ironia é que engravidei do filho de um homem que já não fazia parte da minha vida, bem quando meu mundo profissional desmoronava. Luana, eu não sabia de nada disso. Juro por quê? Ela o interrompeu com uma risada amarga. Pela sua empresa? Pelos seus milhões? Ambas as coisas foram construídas sobre segredos que seu sócio gerenciava, enquanto você se concentrava em ser a cara do sucesso. Um grupo de turistas passou perto deles, arrastando malas barulhentas e falando em inglês sobre conexões de voos. A normalidade da cena contrastava brutalmente com a conversa que redefinia a compreensão que Ricardo tinha de sua própria vida. Como você tem sobrevivido? Perguntou finalmente, temendo a resposta, mas precisando ouvi-la. Trabalhos de faxina, principalmente. Algumas empresas não checam antecedentes tão a fundo para esses empregos. O aeroporto paga razoavelmente, e os turnos noturnos me deixam tempo para buscar freelas durante o dia.
embora as oportunidades sejam limitadas. Ricardo observou suas mãos, que outrora desenhavam plantas que viravam prédios imponentes, agora avermelhadas por produtos químicos de limpeza. A transformação era tão drástica que ele se sentiu fisicamente mal. "Deixa eu te ajudar", disse impulsivamente. "Posso?" "Pode o quê?" Luana se endireitou, e por um momento ele vislumbrou a mulher orgulhosa que conhecera. "Pode me devolver a reputação? Pode fazer os últimos 8 meses não terem acontecido? Pode mudar o fato de que você escolheu sua empresa em vez do nosso casamento?" A última pergunta acertou como um tapa. Ricardo se lembrou das noites intermináveis, discutindo prioridades, tempo, o futuro que ambos queriam, mas nunca conseguiram alinhar. Ela pedira mais presença, mais compromisso emocional. Ele oferecera mais dinheiro, mais luxos, mais segurança material. O alto-falante do aeroporto crepitou com vida, anunciando a última chamada para o voo Air France 438, com destino a Paris. A voz mecânica ecoou pelo saguão todo, lembrando Ricardo de que existia um mundo além dessa conversa que redefinia sua existência. Os investidores franceses, o contrato por 300 milhões de dólares, a coroação de sua carreira. Tudo parecia de repente abstrato, como números em uma tela que perderam o significado real. "Você tem que ir", disse Luana, notando como os olhos de Ricardo se dirigiam instintivamente para as telas de saídas. "Seu voo, que se dane o voo", respondeu ele com uma veemência que o surpreendeu. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida estava prestes a quebrar um compromisso empresarial, decepcionar investidores, colocar em risco um negócio que perseguira por 2 anos. Luana o olhou com uma mistura de surpresa e ceticismo. O grande Ricardo Almeida vai perder o negócio da vida por uma conversa com a ex-esposa grávida? Isso não soa como o homem que eu conheci. "Talvez esse homem precisasse mudar", murmurou ele, tirando o celular e discando rapidamente o número da assistente. "Elisa, cancele o voo. Reprograme toda a agenda de Paris para a próxima semana." "Sim, eu sei o que isso significa." "Faça isso." A expressão no rosto de Luana se transformou, passando do ceticismo para algo mais complexo. Uma mistura de espanto, esperança cautelosa e medo. "Ricardo, você não pode fazer isso por mim. Nós não somos mais. Não faço só por você." Ela interrompeu guardando o celular. "Faço porque acabei de descobrir que minha vida pode estar construída sobre mentiras que meu sócio escondeu com cuidado. Faço porque tenho um bebê, nosso bebê, do qual eu não sabia nada. Faço porque pela primeira vez em anos, algo me parece mais importante que um contrato." Um supervisor de limpeza se aproximou deles, olhando nervoso para o uniforme de Luana e seu descanso evidente e não programado. Era um homem mais velho, com o rosto marcado por anos de trabalho noturno e a paciência esgotada de quem supervisiona funcionários que frequentemente somem sem aviso. "Ferreira, seu turno não acaba até as 2, disse com voz rouca, ignorando deliberadamente Ricardo, apesar de sua prosperidade evidente. "Você já está conversando há 10 minutos. Ricardo sentiu uma raiva familiar, a mesma que experimentava quando alguém ousava interromper suas reuniões de negócios. Mas desta vez, a raiva não era por ele, e sim por Luana. "Com licença", disse, usando o tom que empregava para intimidar concorrentes. "Mas preciso falar com a senhora Ferreira sobre um assunto urgente." "E o senhor é quem?", respondeu o supervisor, nada intimidado por ternos caros que via passando diariamente pelo aeroporto. Ricardo estava prestes a responder quando Luana interveio suavemente. "Tudo bem, Raul, esse senhor é um conhecido. Eu volto pro trabalho agora mesmo." "Luana, não", protestou Ricardo. "Você não precisa." "Preciso sim", respondeu ela com firmeza, pegando o rodo. "Tenho contas para pagar, um bebê a caminho e responsabilidades que não posso ignorar só porque meu ex-marido milionário apareceu de repente com crise de consciência." Raul se afastou resmungando.
mas não sem antes lançar um olhar de advertência a Ricardo que dizia claramente: não cause problemas no meu setor. O momento de intimidade se quebrara, mas algo mudara fundamentalmente entre eles. Quando seu turno acaba? Perguntou Ricardo. Às 2 da madrugada. Mas Ricardo, sério, você não precisa, eu te espero, declarou ele com a mesma determinação que colocava em cada negociação importante de sua carreira. Temos muito o que conversar e 8 meses de mal-entendidos para esclarecer. Luana o estudou por um longo momento, procurando em seus olhos algum sinal da sinceridade que outrora admirara nele. Você vai esperar 5 horas em um aeroporto para falar comigo? Eu esperei 8 meses sem saber que você ia ser mãe do meu filho, respondeu ele. 5 horas não parecem tanto tempo em comparação. Pela primeira vez desde o início da conversa, Luana sorriu. Não era o sorriso radiante que ele lembrava dos dias felizes, mas algo menor, mais cauteloso, porém real. Tudo bem, disse finalmente. Mas não me espere aqui. Vai para casa, descansa. A gente se vê amanhã. Não, respondeu Ricardo com suavidade. Eu estive ausente tempo demais. Desta vez eu fico. As 5 horas que se seguiram foram as mais longas e estranhas na vida de Ricardo Almeida. Sentado em uma cadeira de plástico na lanchonete do aeroporto, que ficava aberta 24 horas, observava Luana se movendo pelos corredores com uma eficiência que reconhecia de seus dias como arquiteta. Cada movimento era calculado, cada área limpa, com uma minúcia que falava de seu perfeccionismo inato, agora aplicado a um trabalho que jamais imaginaria para ela. Durante essas horas, seu celular não parou de tocar. Elisa, sua assistente, ligou 6 vezes antes de desistir e mandar mensagens de texto cada vez mais desesperadas. Os investidores franceses reagiram com perplexidade e depois indignação ante o cancelamento de última hora. 2 anos de negociações cuidadosas balançariam por essa decisão impulsiva, mas toda vez que considerava mudar de ideia, via Luana limpando o chão onde outrora caminhavam como iguais. Às 11 da noite, Felipe finalmente conseguiu contato. A voz de seu sócio ecoou pelo fone com uma mistura de preocupação e frustração que Ricardo agora ouvia com ouvidos diferentes. Ricardo, Elisa me disse que você cancelou Paris. Tá tudo bem? Aconteceu algo com sua saúde? Estou bem, Felipe, respondeu Ricardo, mantendo a voz neutra enquanto observava Luana descansando brevemente perto de uma coluna, uma mão apoiada nas costas lombares. Só precisei resolver um assunto pessoal urgente. Assunto pessoal. Ricardo, esse contrato representa o futuro da empresa. Os franceses estão furiosos. Falam em procurar outros sócios em que você se mostrou pouco confiável. Os franceses vão esperar, interrompeu Ricardo. Ou vão achar outros sócios. De qualquer jeito, há coisas mais importantes que esse contrato. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ricardo podia imaginar Felipe em seu escritório, provavelmente de pé, diante das janelas que davam para os jardins, tentando processar essas palavras que jamais esperara ouvir de seu sócio. Mais importantes que 300 milhões de dólares? Perguntou Felipe finalmente. Ricardo, você está certo de que se sente bem? Me diz uma coisa, Felipe, disse Ricardo, decidindo testar as águas. O que você sabe sobre os problemas legais que a Luana teve depois do divórcio? Outro silêncio, este mais longo e carregado. Luana, não muito. Ouvi boatos sobre algumas irregularidades em um projeto, mas você sabe como é esse meio. Sempre tem fofoca sobre arquitetos que caem em desgraça. A resposta veio rápido demais, elaborada demais. Ricardo conhecia Felipe o suficiente para detectar quando ele mentia em negociações com terceiros, mas nunca suspeitara que essa habilidade pudesse ser usada contra ele. Boatos? Pressionou Ricardo. Nada mais específico? Olha, Ricardo, foi depois do divórcio. Não quis te incomodar com esses detalhes quando você estava passando por um momento difícil. Achei melhor te deixar seguir em frente sem carregar os problemas da sua ex-esposa.
A frase, os problemas da sua ex-esposa, ecoou nos ouvidos de Ricardo com uma familiaridade incômoda. Era exatamente o tipo de linguagem que Felipe usara nos últimos meses de casamento. Sutil, mas consistentemente minando a imagem de Luana. Entendo, disse Ricardo finalmente. A gente conversa amanhã sobre Paris e sobre outras coisas. Depois de desligar, Ricardo permaneceu sentado no silêncio relativo do terminal noturno. Os voos haviam diminuído drasticamente, deixando só o pessoal de limpeza, alguns viajantes atrasados dormindo em cadeiras desconfortáveis e o murmúrio distante das poucas lojas que ainda estavam abertas. Perto da meia-noite, Luana se aproximou durante outro de seus breves intervalos. Seu rosto mostrava o cansaço acumulado de horas de trabalho físico, mas também uma curiosidade que não estivera presente em conversas anteriores. Você vai mesmo ficar a noite toda? Perguntou, sentando-se pesadamente na cadeira à frente dele. Vou sim, respondeu Ricardo. Além disso, tenho pensado na nossa conversa. Em algumas coisas que o Felipe me disse pelo telefone agora, há pouco. Luana se endireitou ligeiramente. Você falou com o Felipe sobre mim? Indiretamente. As respostas dele foram reveladoras. Em que sentido? Ricardo se inclinou para a frente, baixando a voz. No sentido de que alguém que supostamente só ouviu boatos sobre seus problemas legais sabia detalhes específicos demais. E no sentido de que as explicações dele soavam ensaiadas demais, como se ele esperasse essa conversa há muito tempo. Pela primeira vez naquela noite, uma faísca de esperança genuína iluminou os olhos de Luana. Você acha que realmente pode ter sido ele? Acho que amanhã vou fazer algumas investigações que deveria ter feito há 8 meses, respondeu Ricardo. E acho que tanto você quanto eu merecemos saber a verdade completa sobre o que rolou depois do nosso divórcio. Quando o relógio marcou as 2 da madrugada, o aeroporto adotara aquela atmosfera estranha e silenciosa que só quem fica acordado em lugares públicos durante horários improváveis conhece. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente sobre os corredores quase vazios, e o eco dos passos dos poucos funcionários noturnos ressoava com uma clareza inquietante no espaço aberto. Luana emergiu da área dos funcionários vestida com roupas civis. Uma calça jeans gasta, que se ajustava com dificuldade sobre a barriga em crescimento, e uma blusa de algodão azul marinho que vira dias melhores. Sem um uniforme de trabalho, parecia mais jovem, mais vulnerável, mas também mais como a mulher que Ricardo lembrava. Seus movimentos, embora cansados pelo turno noturno, conservavam aquela graça natural que chamara sua atenção durante a primeira reunião de trabalho anos antes. Não dá para acreditar que você ficou mesmo, disse, aproximando-se de onde Ricardo ainda estava sentado, rodeado de xícaras de café vazias que marcavam as horas de vigília. Eu também não acredito completamente, admitiu ele. Levantando-se e sentindo a rigidez nos músculos depois de horas em cadeiras de aeroporto. Mas aqui estamos. Caminharam juntos para a saída, passando pelos controles de segurança que agora operavam com o mínimo de pessoal noturno. O contraste entre seus mundos se tornara menos evidente durante aquelas horas compartilhadas em terreno neutro. O aeroporto fora um espaço liminar, onde nenhum dos dois tinha vantagem real. Ele renunciara ao seu poder empresarial ao ficar, e ela mantivera a dignidade apesar do uniforme de limpeza. Como você vai para casa? Perguntou Ricardo, enquanto seguiam para o estacionamento. Metrô e depois ônibus, respondeu Luana automaticamente, antes de olhar o relógio no pulso. Embora a essa hora, provavelmente táxi. É mais caro, mas mais seguro. A ideia de Luana grávida viajando sozinha em transporte público às 2:30 da madrugada provocou em Ricardo uma sensação de proteção que ele não experimentara durante o casamento, quando ela tinha carro próprio e independência financeira para se locomover livremente pela cidade. Eu te levo, ofereceu, apontando para onde seu Mercedes-Benz esperava no estacionamento VIP. Ricardo,
Não é preciso. É sim, interrompeu ele. Em sua voz havia uma firmeza que não admitia discussão. É tarde, você está grávida e trabalhou 8 horas em pé. Não vou deixar você pegar transporte público a essa hora. Durante o trajeto pelas ruas vazias da madrugada paulistana, uma intimidade estranha se estabeleceu entre eles. O interior do carro cheirava a couro caro e ao perfume sutil que Ricardo sempre usava. Aromas que transportaram Luana a viagens compartilhadas em tempos mais felizes. As luzes da cidade criavam padrões mutáveis em seus rostos, enquanto navegavam por avenidas que conheciam intimamente de sua vida anterior juntos. "Onde você mora agora?" perguntou Ricardo, quebrando um silêncio que se tornara denso de memórias não ditas. "Brás", respondeu Luana, nomeando um bairro que representava uma queda social drástica, desde o apartamento nos jardins que dividiram durante o casamento. "É o que eu posso pagar com o que ganho." Ricardo conhecia a área o suficiente para entender as implicações. O Brás era um bairro de classe trabalhadora, seguro de dia, mas desafiador à noite, especialmente para uma mulher sozinha. A imagem de Luana navegando aquelas ruas grávida e vulnerável lhe provocou uma pontada de culpa que se intensificou quando começou a reconhecer as ruas pelas quais passavam. "O bebê", começou Ricardo, lutando para encontrar as palavras certas. "Como você se sente em relação a isso? Fisicamente, quero dizer." "Tudo tá bem?" Um sorriso genuíno cruzou o rosto de Luana pela primeira vez naquela noite. "Tá tudo bem. Forte, ativo, especialmente durante meus turnos de noite, como se soubesse que a mãe está acordada e quisesse me fazer companhia." "Você conseguiu manter todas as consultas médicas?" A pergunta continha uma preocupação mais profunda sobre recursos econômicos e acesso a atendimento de qualidade. Luana entendeu a implicação na hora. "O SUS cobre o básico", respondeu com dignidade. "Não são as clínicas particulares que a gente frequentava, mas os médicos são competentes e o bebê está se desenvolvendo normalmente." Chegaram a um prédio de apartamentos de 5 andares, uma estrutura funcional dos anos 80 que mostrava a idade na tinta descascada e nas janelas que viram dias melhores. Ricardo estacionou em frente à entrada e observou o edifício com uma mistura de tristeza e determinação. "Luana", disse antes que ela pudesse abrir a porta, "quero que você saiba que vou investigar o que rolou com Felipe. E se descobrir que ele esteve por trás das acusações contra você, farei tudo o que for preciso para limpar seu nome e restaurar sua carreira." "E se descobrir que não foi ele?" perguntou ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Se resultar que eu cometi erros que não lembro ou que as acusações tinham fundamento, então te ajudo a enfrentar as consequências e reconstruir do mesmo jeito", respondeu Ricardo sem hesitar. "Mas tenho a sensação de que isso não vai ser necessário." Luana ficou em silêncio por um momento longo, estudando o rosto do homem que fora seu marido, procurando sinais de sinceridade em expressões que outrora lia como um livro aberto. "Por que agora, Ricardo?" perguntou finalmente. "Por que importa agora, quando não importou durante o divórcio?" "Porque durante o divórcio eu estava machucado e orgulhoso demais para fazer as perguntas certas", admitiu ele. "E porque acabei de descobrir que vou ser pai, e isso muda tudo." Ricardo não dormiu o resto da noite. Depois de deixar Luana em seu prédio de apartamentos, dirigiu pelas ruas vazias da madrugada paulistana com a mente agitada por revelações e suspeitas que se multiplicavam como fractais. O contraste entre o bairro onde sua ex-esposa agora morava e o apartamento de cobertura em Alphaville, onde ele residia, se tornara um lembrete físico do abismo que os separava, mas também uma motivação para começar a construir pontes. Ao amanhecer, encontrava-se em seu escritório no 42º andar da torre corporativa, revisando arquivos que não tocava havia anos. Os dossiês do projeto Alphaville Residencial ocupavam 3 caixas cheias de documentos legais,
plantas arquitetônicas, correspondência com funcionários públicos e registros financeiros detalhados. Cada papel que examinava revelava a meticulosidade profissional de Luana, a precisão que ele admirara durante anos de colaboração. Elisa, sua assistente, chegou às 7 da manhã e o encontrou rodeado de documentos espalhados pela mesa de reuniões, com a gravata frouxa e as mangas da camisa arregaçadas. A expressão de preocupação no rosto da mulher, que administrava sua agenda há 10 anos, era evidente. Senhor Almeida, os franceses marcaram uma videoconferência para as 10. Eles querem explicações sobre o cancelamento de ontem e, francamente, estão considerando encerrar as negociações, informou Elisa, colocando cuidadosamente uma xícara de café expresso junto aos documentos. Diz para eles reprogramarem para a próxima semana, respondeu Ricardo, sem levantar os olhos de um contrato que analisava. E Elisa, preciso que você consiga todos os registros de comunicações entre o Felipe e qualquer funcionário público relacionado ao projeto Alphaville Residencial. E-mails, ligações telefônicas, reuniões registradas na agenda dele, tudo. Elisa franziu a testa. Senhor, esses são arquivos confidenciais do Sr. Costa. Eu precisaria da autorização dele para... Sou o sócio majoritário dessa empresa, interrompeu Ricardo, finalmente erguendo o olhar. Tenho direito de revisar qualquer documento relacionado aos nossos projetos. Consiga isso. A determinação em sua voz era inequívoca. Elisa assentiu e se retirou para executar a solicitação, embora claramente confusa com esse pedido incomum. Ricardo sabia que teria de enfrentar perguntas incômodas de Felipe, mas precisava de evidências antes de fazer acusações que poderiam destruir uma sociedade de 15 anos. Às 9, Felipe apareceu no escritório sem se anunciar, algo que fazia frequentemente aproveitando sua condição de sócio. Sua expressão misturava preocupação genuína com uma irritação mal contida pelas decisões de Ricardo do dia anterior. Ricardo, Elisa me disse que você está solicitando meus arquivos particulares. Que diabo está acontecendo? Ricardo se recostou na cadeira, estudando Felipe com olhos novos. Seu sócio era um homem de 48 anos, meticulosamente vestido e com a confiança que o sucesso financeiro traz. Tinham construído juntos um império, navegado crises econômicas e celebrado vitórias empresariais. Mas agora, Ricardo buscava sinais que poderia ter ignorado por anos. Estou revisando alguns assuntos relacionados ao projeto Alphaville Residencial, respondeu Ricardo calmamente. Surgiram certas irregularidades que preciso entender. Irregularidades. Ricardo, esse projeto foi concluído há 2 anos. Foi um sucesso total. Por que você está revisando arquivos antigos em vez de se concentrar em Paris? Paris pode esperar, respondeu Ricardo, repetindo as palavras que usara na noite anterior. Isso é mais importante. Felipe se aproximou da mesa, notando os documentos espalhados e as evidências de uma noite em claro. Isso tem a ver com sua ex-esposa? Porque se a Luana está enchendo sua cabeça com teorias conspiratórias sobre a queda profissional dela... A menção espontânea à Luana fez Ricardo ficar alerta. Quem te disse que eu falei com a Luana? Um silêncio incômodo se estendeu entre eles. Felipe cometera um erro, revelara conhecimento de informação que não deveria ter. Seus olhos, que normalmente mantinham contato direto durante conversas de negócios, agora vagavam para as janelas que davam para a cidade. Eu supus que por isso você cancelou Paris. Elisa mencionou algo sobre um assunto pessoal urgente e depois de 15 anos de sociedade eu posso fazer deduções, se defendeu Felipe, mas sua voz perdera a confiança característica. Elisa não sabia nada sobre a Luana, respondeu Ricardo friamente. E eu não disse a ninguém, exceto a você pelo telefone ontem à noite, que tive contato com ela. Então me diz, Felipe, como você sabia que minha decisão de cancelar o voo tinha a ver com minha ex-esposa? A pergunta pairou no ar como uma acusação implícita.
Felipe se mexeu incômodo, ajustando a gravata em um gesto nervoso que Ricardo reconhecia de negociações difíceis quando seu sócio se sentia pressionado. Olha, Ricardo, talvez seja a hora de você ter uma conversa honesta comigo, disse Felipe, mudando de tática. A Luana sempre foi problemática para a nossa sociedade. A influência dela sobre você, as ideias sobre responsabilidade social que teriam limitado nosso crescimento, o jeito dela de questionar decisões empresariais baseadas em princípios éticos impraticáveis. Problemática para a nossa sociedade ou problemática para você pessoalmente? Perguntou Ricardo se levantando. Para os dois. O divórcio foi o melhor que te aconteceu profissionalmente. Você viu como crescemos nesses 8 meses sem as interferências constantes dela. Ricardo sentiu algo se cristalizar em sua mente. O jeito como Felipe falava da Luana, o conhecimento que não deveria ter, os comentários sutis ao longo dos anos que agora ganhavam um significado diferente. Tudo começava a formar um padrão que ele não podia ignorar. Me diz exatamente o que você sabe sobre as acusações que a Luana enfrentou depois do nosso divórcio, exigiu Ricardo, sua voz adotando o tom que usava para intimidar oponentes em negociações cruciais. Felipe ficou imóvel, preso entre mentiras que já dissera e verdades que não podia admitir. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável, carregado de anos de confiança que começavam a desmoronar entre os dois homens. O silêncio entre Ricardo e Felipe foi quebrado quando Elisa bateu discretamente na porta de vidro do escritório. A assistente carregava uma pasta volumosa que colocou cuidadosamente sobre a mesa, evitando contato visual direto com Felipe, que a observava com uma intensidade que ela achou inquietante. Os arquivos que o senhor solicitou, senhor Almeida, disse Elisa profissionalmente. Todos os registros de comunicações do senhor Costa relacionados ao projeto Alphaville Residencial. Também inclui alguns documentos adicionais que achei que poderiam ser relevantes. Felipe se endireitou bruscamente. Elisa, esses documentos contêm informações confidenciais dos meus contatos profissionais. Você não deveria tê-los entregado sem minha autorização explícita. O senhor tem razão, respondeu Elisa calmamente, olhando diretamente para Felipe pela primeira vez. Por isso, também inclui uma cópia da cláusula no nosso contrato de sociedade que dá ao senhor Almeida, como sócio majoritário, acesso completo a todos os registros empresariais quando há suspeita razoável de irregularidades. A resposta de Elisa surpreendeu os dois homens, mas por razões diferentes. Ricardo se deu conta de que sua assistente observara e avaliara a situação com mais perspicácia do que ele acreditara. Felipe, por sua vez, compreendeu que perdera uma aliada potencial e que suas opções se reduziam rapidamente. Depois que Elisa se retirou, Felipe se aproximou da mesa com movimentos tensos, como um animal acuado, avaliando opções de fuga. Ricardo, qualquer coisa que você encontre nesses arquivos tem uma explicação lógica. 15 anos de sociedade deveriam valer mais que as acusações infundadas de uma ex-esposa ressentida. Então você não vai ter problema se eu revisar tudo minuciosamente, respondeu Ricardo, abrindo a pasta e começando a examinar os documentos mais recentes. O que encontrou nas primeiras páginas confirmou suas piores suspeitas e revelou uma traição mais sistemática do que imaginara. E-mails entre Felipe e funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, datados uma semana após o divórcio, conversas telefônicas registradas com fiscais municipais, reuniões discretas em restaurantes caros com autoridades que tinham poder para iniciar investigações contra arquitetos. Felipe
disse Ricardo sem levantar os olhos, sua voz adotando uma calma perigosa. Segundo esses registros, você iniciou contato com autoridades municipais especificamente para reportar supostas irregularidades no trabalho da Luana, exatamente 6 dias depois que assinamos o divórcio. Como explica essa coincidência temporal? Felipe se moveu para as janelas, dando as costas a Ricardo. São Paulo se estendia à sua frente, um labirinto urbano que ajudara a construir e modificar através de décadas de desenvolvimento imobiliário. Eu notei algumas inconsistências nos documentos durante o projeto. Como sócio responsável, tinha a obrigação de reportá-las. Inconsistências que você notou durante 2 anos de construção, mas decidiu reportar só depois do divórcio. Pressionou Ricardo, encontrando mais evidências em cada página que virava. E essas notas fiscais por serviços de investigação particular? Desde quando contratamos investigadores para verificar antecedentes profissionais de colaboradores externos? A pasta continha um rastro documental que narrava uma campanha meticulosa de destruição profissional. Felipe usara recursos da empresa para contratar investigadores que fabricassem evidências, subornara funcionários para iniciar procedimentos administrativos e orquestrara uma série de vazamentos para a imprensa especializada que destruíra a reputação de Luana no setor. Ela era um obstáculo, disse Felipe finalmente, virando-se para encarar Ricardo. Os princípios éticos dela, as preocupações com o impacto ambiental, os questionamentos constantes sobre métodos de construção acelerada. Ela estava limitando nosso potencial de crescimento. Um obstáculo? Felipe, ela era minha esposa e, mais importante, era uma das melhores arquitetas com quem trabalhamos. As preocupações éticas dela nos pouparam milhões em multas e problemas legais depois. Sua esposa estava te mudando, Ricardo. O homem implacável que construiu esse império estava ficando mole, considerando fatores sentimentais em decisões empresariais. Isso era perigoso para nossa empresa e para o seu futuro. Ricardo fechou a pasta bruscamente, sua paciência finalmente esgotada. Meu futuro? Ou seu controle sobre as decisões da empresa? Porque isso... apontou para os documentos. Não foi para proteger nosso negócio. Isso foi para eliminar a única pessoa que te desafiava intelectualmente e que podia influenciar minhas decisões. Felipe caminhou para a porta, mas parou sem abri-la. E o que você vai fazer agora? Destruir 15 anos de sociedade bem-sucedida por uma mulher que te deixou e que agora limpa pisos em aeroportos? Vai arruinar tudo o que construímos por alguém que já não faz parte da sua vida? A Luana ainda faz parte da minha vida, respondeu Ricardo se levantando. Ela vai ter um filho meu. E além disso, é uma pessoa decente que não merecia que a carreira dela fosse destruída pelas suas manipulações. Um filho seu, repetiu Felipe com um sorriso amargo. Você sabe ao menos como ela engravidou? Ela te contou sobre o procedimento que fez usando material genético que preservaram durante o casamento? Mencionou que tecnicamente te roubou a chance de ter descendência sem seu consentimento? A revelação acertou Ricardo como um soco físico. Em seu choque por descobrir a gravidez e sua raiva pelas manipulações de Felipe, não processara completamente as implicações legais e emocionais de como Luana concebera. Até agora ela está te manipulando, continuou Felipe, aproveitando a confusão momentânea de Ricardo, usando seu senso de responsabilidade e sua culpa para te fazer se sentir obrigado por ela e por um bebê que decidiu ter sem te consultar. Ricardo ficou imóvel, processando essa nova camada de complexidade em uma situação já emocionalmente avassaladora. Felipe plantara uma semente de dúvida, que germinaria nas próximas horas, complicando ainda mais sua relação frágil com Luana e seus sentimentos conflituosos sobre a paternidade inesperada. As palavras de Felipe ecoaram na mente de Ricardo,
durante as seguintes 24 horas, como um eco persistente que distorcia cada lembrança de sua conversa com Luana. A revelação sobre o método de concepção adicionara uma dimensão completamente nova a uma situação já emocionalmente complexa. Enquanto revisava contratos sem conseguir se concentrar de verdade, enquanto fingia ouvir Elisa informar sobre reuniões adiadas, uma pergunta o atormentava. Será que fora manipulado por Luana da mesma forma que Felipe o manipulava há anos? Naquela tarde, decidiu confrontar suas dúvidas da única maneira que conhecia, com informação direta. Dirigiu até o aeroporto não para viajar, mas para encontrar Luana durante seu turno noturno. Desta vez, chegou preparado com perguntas específicas que formulara durante horas de insônia e ruminação. Encontrou-a limpando as janelas da área de embarque internacional, movendo-se com gestos mais lentos que 2 noites antes. Sua gravidez parecia mais evidente sob as luzes fluorescentes do aeroporto, e Ricardo notou que ela parava frequentemente para aliviar as costas, colocando uma mão protetora sobre a barriga. «Ricardo», disse Luana ao vê-lo se aproximar, surpresa e cautela se misturando em sua expressão. «O que você está fazendo aqui de novo?» «Precisamos conversar», respondeu ele, sua voz sem a calidez que mostrara no último encontro. «Tem algumas coisas sobre sua gravidez que eu não entendo completamente». A mudança em seu tom foi imediatamente perceptível para Luana, que aprendera durante o casamento a ler as sutilezas emocionais de Ricardo. Ela se endireitou defensivamente, o instinto maternal e pessoal, alertando-a de que essa conversa não seria como a anterior. Que tipo de coisas? O procedimento que você fez para conceber, os detalhes legais, o momento exato em que decidiu prosseguir sem me consultar. Luana encostou a vassoura contra uma coluna próxima e o olhou diretamente nos olhos. Alguém te encheu a cabeça de dúvidas sobre minhas motivações, Ricardo? Só quero entender a linha do tempo, respondeu ele, evitando responder diretamente à pergunta. O divórcio se finalizou em março. Quando exatamente você decidiu usar o material genético preservado? Em abril, respondeu Luana sem hesitar. 2 semanas depois que as primeiras acusações profissionais apareceram na imprensa especializada. Quando percebi que minha carreira estava sendo destruída sistematicamente e que provavelmente teria dificuldades financeiras por anos. A honestidade brutal de sua resposta surpreendeu Ricardo. Ele esperara evasivas ou justificativas elaboradas, não uma admissão direta de que o momento fora calculado estrategicamente. Então você admite que o momento foi oportunista, disse, sentindo uma mistura de validação e decepção. Oportunista é uma palavra interessante, respondeu Luana, sua voz adotando o tom profissional que usava quando apresentava projetos arquitetônicos complexos. Eu chamaria de desespero prático. Meu mundo profissional estava desmoronando. Eu tinha 38 anos e sabia que essa poderia ser minha única chance de ser mãe. Sem me consultar, sem considerar meu direito de participar dessa decisão. Seu direito? A voz de Luana se elevou ligeiramente, atraindo olhares curiosos de alguns viajantes noturnos. Ricardo, quando assinamos os papéis de preservação, nós 2 concordamos que qualquer um de nós poderia usar o material em caso de separação. Fazia parte do nosso acordo pré-nupcial. Acordos legais são uma coisa, respondeu Ricardo. Ética pessoal é outra completamente diferente. Luana ficou em silêncio por um momento longo, estudando o rosto do homem que fora seu marido. Em seus olhos, Ricardo podia ver que ela processava não só suas palavras, mas também a mudança fundamental em sua atitude desde o último encontro. Sabe o que é mais triste nessa conversa? Disse finalmente. Que aparentemente o Felipe conseguiu o que queria mesmo depois de ser exposto. Ele plantou dúvidas em você, fez você questionar minhas motivações, ver manipulação,
onde só houve uma mulher assustada tomando decisões desesperadas. A menção a Felipe confirmou as suspeitas de Ricardo sobre a fonte de suas dúvidas recém-plantadas. Como você sabe que eu falei com o Felipe? Porque eu conheço esse padrão de perguntas. As mesmas dúvidas, formuladas do mesmo jeito que ele usava durante nosso casamento para te fazer questionar minha influência nas decisões empresariais. O Felipe sempre foi brilhante plantando sementes de desconfiança. Ricardo sentiu como se visse um xadrez emocional no qual fora peão por anos sem se dar conta. As manipulações de Felipe não começaram depois do divórcio. Foram uma campanha sustentada durante o casamento, projetada para criar exatamente esse tipo de dúvidas e conflitos. Luana, eu preciso entender por que você não me contou sobre a gravidez desde o início. Para quê? Respondeu ela, e pela primeira vez na conversa, sua voz falhou ligeiramente. Para você me dizer que foi uma decisão egoísta? Para você me oferecer dinheiro que eu não queria? Para você se sentir obrigado por um filho que não planejou? Talvez para a gente ter enfrentado a situação juntos, como adultos responsáveis. Ricardo, quando tomei essa decisão, eu saía de um casamento onde constantemente tinha que justificar minhas escolhas profissionais e pessoais, para um homem que decidira que seu sócio conhecia melhor minhas motivações, que eu mesma não tinha energia emocional para outra negociação sobre meu direito de ser mãe. A conversa chegara a um ponto de ruptura emocional. Ambos se deram conta de que reproduziam padrões de comunicação que contribuíram para o fracasso do casamento. Ele, exigindo explicações racionais para decisões emocionais. Ela se defendendo contra acusações implícitas de manipulação. E agora o quê? Perguntou Ricardo finalmente. Como a gente segue em frente com toda essa complexidade? Luana colocou as duas mãos sobre a barriga em um gesto protetor que desenvolvera nas últimas semanas. Não sei, Ricardo, mas sei que esse bebê merece pais que possam se comunicar sem desconfiar constantemente das motivações um do outro. E, francamente, não tenho certeza de que a gente seja capaz disso ainda. 3 semanas depois de sua confrontação no aeroporto, Ricardo se encontrava em uma posição que jamais antecipara em seus 55 anos de vida. Completamente perdido emocionalmente. Navegara crises empresariais, sobrevivera a recessões econômicas que destruíram impérios construídos por décadas, negociara com políticos corruptos e concorrentes implacáveis. Mas não tinha manual para lidar com a realidade de ser pai de um filho concebido por uma ex-esposa que agora o via com uma mistura de esperança e desconfiança. Seu escritório se tornara um santuário onde passava horas analisando documentos legais que poderiam limpar o nome de Luana, mas também um refúgio onde evitava tomar decisões sobre Felipe e sobre seu próprio futuro. A evidência contra seu sócio era avassaladora e detalhada. Subornos documentados, correspondência que revelava manipulação sistemática, notas fiscais de serviços ilegais pagas com fundos da empresa. No entanto, processar Felipe legalmente significaria expor publicamente anos de corrupção que poderiam manchar irreparavelmente a reputação de sua empresa. Elisa começara a observá-lo com preocupação crescente. Seu chefe, normalmente decisivo até o ponto da imprudência, agora adiava reuniões importantes e evitava telefonemas que exigiam compromissos definitivos. Os investidores franceses retiraram oficialmente a oferta depois de 2 semanas de silêncio por parte de Ricardo, fechando assim a oportunidade empresarial maior de sua carreira. Uma quarta-feira à tarde, enquanto revisava pela 10ª vez os mesmos documentos, sem realmente processá-los, Elisa entrou com uma determinação que ele reconheceu na hora. Sua assistente tinha notícias que considerava importantes, e sua experiência de uma década trabalhando para ele lhe dava confiança para interromper até seus momentos mais contemplativos. Senhor Almeida,
Tem alguém aqui que insiste em vê-lo. Diz que é importante e que tem informações sobre a senhora Ferreira, anunciou Elisa, usando o tom profissional que reservava para situações delicadas. Quem é? Perguntou Ricardo, erguendo os olhos pela primeira vez em horas. Se apresenta como Carmen Silva. Diz que trabalha com a senhora Ferreira em uma empresa de limpeza e que precisa falar com o senhor urgentemente sobre a segurança dela. O nome não lhe era familiar, mas a menção à segurança de Luana ativou imediatamente sua atenção total. Manda ela entrar. Carmen Silva revelou-se uma mulher de cerca de 40 anos, vestida com roupas casuais, mas arrumadas, com uma expressão séria que sugeria que as notícias que trazia eram genuinamente preocupantes. Movia-se com a confiança de alguém acostumada a trabalhar em múltiplos empregos e navegar situações complexas. Senhor Almeida, obrigada por me receber. Trabalho com a Luana no aeroporto, mas também em uma empresa de limpeza que atende vários prédios corporativos nos fins de semana. Começou Carmen, recusando a cadeira que Ricardo lhe ofereceu e preferindo ficar de pé. 2 dias atrás, enquanto limpávamos escritórios na torre executiva, ouvi uma conversa que acho que o senhor precisa saber. Ricardo sentiu o pulso acelerar. A torre executiva abrigava os escritórios de vários concorrentes diretos de sua empresa, assim como despachos jurídicos especializados em litígios corporativos. Que tipo de conversa? 2 homens falando sobre uma mulher grávida que estava causando problemas para certo empresário do setor imobiliário. Mencionaram especificamente o nome da Luana e discutiam maneiras de eliminar a capacidade dela de continuar causando complicações. As palavras de Carmen produziram um efeito imediato em Ricardo. O sangue gelou enquanto processava as implicações do que ouvia. Você reconheceu algum dos homens? Um deles era o Felipe Costa. Eu o reconheci porque a foto dele aparece com frequência em revistas empresariais. O outro era um homem mais velho, talvez uns 50 e tantos anos, com sotaque que parecia do interior de São Paulo. Falavam como se conhecessem há tempo. Ricardo se levantou bruscamente, começando a andar pelo escritório com a energia nervosa que o caracterizava quando enfrentava crises empresariais. Mas essa não era uma crise de negócios. Era uma ameaça direta contra a mulher que carregava seu filho. O que mais você ouviu exatamente? Carmen tirou um caderninho pequeno da bolsa, evidência de que levara a situação a sério, o suficiente para documentar detalhes específicos. O Felipe disse algo como: a situação está ficando mais complicada do que a gente previu. O outro homem respondeu que mulheres grávidas são particularmente vulneráveis a acidentes, especialmente quando trabalham em empregos fisicamente pesados. A conversa que Carmen relatava pintava um quadro que ia muito além das manipulações profissionais que Ricardo descobrira. Felipe não estava só tentando proteger sua posição na empresa, considerava medidas que poderiam colocar em perigo a vida de Luana e de seu filho ainda não nascido. Mencionaram prazos específicos, métodos particulares. Falaram sobre o horário de trabalho noturno da Luana, sobre áreas do aeroporto que não são bem monitoradas por câmeras de segurança, sobre como acidentes de trabalho em funcionários de limpeza raramente recebem investigação aprofundada pelas autoridades. Ricardo sentiu uma fúria que transcendia qualquer emoção empresarial que experimentara antes. Isso não era competição de mercado ou rivalidade profissional. Era uma ameaça direta contra sua família. Uma família que mal começava a compreender e aceitar. Carmen, por que você está me contando isso? Por que arriscar seu emprego e potencialmente sua segurança para me avisar? A mulher o olhou com uma expressão que misturava determinação e tristeza, porque a Luana é uma boa pessoa que não merece o que fizeram com ela. Porque tô cansada de ver os poderosos destruírem quem não pode se defender. E porque, fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar,
porque o Felipe Costa não sabe que sou prima distante dele. E tenho observado as atividades dele há anos, esperando a oportunidade certa para agir. Essa revelação final adicionou uma dimensão completamente nova à situação. Carmen não era simplesmente uma testemunha acidental. Era alguém que monitorara Felipe deliberadamente, provavelmente coletando informações que poderiam ser cruciais para proteger Luana e expor completamente as atividades criminosas de seu sócio. A revelação de Carmen sobre seu parentesco com Felipe transformou completamente a compreensão que Ricardo tinha da situação. Encontrava-se diante de uma mulher que se infiltrara estrategicamente na vida de seu sócio por anos, coletando informações e esperando o momento certo para agir. A complexidade da situação se multiplicara exponencialmente, mas também abrira uma oportunidade de proteger Luana que ele não antecipara. "Quanto tempo você está vigiando o Felipe?" perguntou Ricardo, sua mente empresarial calculando imediatamente as implicações estratégicas de ter uma fonte de informação tão bem posicionada. 3 anos, respondeu Carmen, abrindo o caderninho e mostrando páginas cheias de datas, nomes e observações meticulosamente documentadas. Desde que ele destruiu a carreira da minha irmã caçula, usando métodos parecidos com os que usou contra a Luana. Minha irmã era contadora em uma empresa que o Felipe queria comprar. Quando não conseguiu convencer os donos a vender, orquestrou uma auditoria fraudulenta que implicou minha irmã em desvio de fundos. Ricardo sentiu o estômago se contrair. A traição de Felipe não era um incidente isolado motivado por ciúmes com Luana. Era parte de um padrão sistemático de destruição que ele empregava há anos contra quem via como obstáculo para seus objetivos. O que aconteceu com sua irmã? Perdeu a licença profissional, a reputação, a estabilidade financeira. Tentou se suicidar 2 vezes antes de conseguirmos ajuda psicológica adequada para ela. Agora, trabalha em uma loja de conveniência, ganhando em uma semana o que ganhava em um dia antes. A história da irmã de Carmen era um espelho assustador do que acontecera com Luana. E também um alerta do que poderia acontecer se Felipe continuasse operando sem freios. Ricardo se deu conta de que seu sócio não era simplesmente um homem ambicioso, disposto a usar métodos questionáveis. Era um predador sistemático que destruía vidas como estratégia empresarial. Carmen, preciso que você me diga exatamente que tipo de evidência coletou nesses 3 anos. A mulher sorriu pela primeira vez desde que entrara no escritório. Uma expressão que continha anos de paciência e planejamento cuidadoso. Fotos de reuniões que o Felipe achou privadas. Gravações de conversas telefônicas que fiz quando limpava o escritório dele em horários noturnos. Cópias de documentos que ele deixava na mesa. Registros de pagamentos a investigadores particulares e funcionários corruptos. Tudo legal? Completamente legal, respondeu Carmen com confiança. Como faxineira, tenho acesso autorizado a todas as áreas onde coletei evidências. As gravações foram feitas em espaços onde o Felipe não tinha expectativa razoável de privacidade. E os documentos que fotografei estavam abandonados em áreas de acesso público. Ricardo compreendeu que Carmen construíra sistematicamente um caso legal contra Felipe, que provavelmente era mais sólido que qualquer coisa que ele pudesse compilar usando recursos corporativos tradicionais. A ironia era perfeita. Felipe fora exposto pela mesma invisibilidade do pessoal de serviço que explorara para levar a cabo suas atividades criminosas. Por que decide agir agora? Por que não antes? Porque até agora, o Felipe se focava em destruir carreiras e reputações. Isso é devastador, mas não letal. O que ouvi de outra noite sugere que ele está considerando escalada para violência física. Não posso permitir que isso aconteça. A distinção moral que Carmen estabelecia era clara e compreensível.
Tolerara anos de manipulação financeira e destruição profissional, enquanto coletava evidências. Mas a possibilidade de dano físico contra uma mulher grávida cruzara uma linha que não podia ignorar. O que você propõe que a gente faça? Carmen fechou o caderninho e o guardou com cuidado na bolsa, como se fosse um tesouro que protegia há anos. Primeiro, precisamos garantir a segurança imediata da Luana. O Felipe conhece o horário de trabalho dela, as rotas de transporte, as rotinas diárias. Ela está completamente exposta enquanto mantiver o emprego atual. E depois, usamos toda a evidência que coletei para apresentar um caso criminal abrangente contra o Felipe. Não só pelo que fez com a Luana, mas por anos de atividades fraudulentas que prejudicaram várias pessoas. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos, processando a magnitude do que Carmen propunha. Processar Felipe criminalmente significaria exposição pública, investigação governamental de sua empresa, possível perda de contratos importantes e destruição de sua reputação profissional. Mas também significaria justiça para Luana, segurança para o seu filho ainda não nascido e o fim de anos de manipulação que distorceram sua vida pessoal e empresarial. "O que você precisa de mim?" perguntou finalmente. "Acesso aos recursos legais e financeiros que eu não tenho. Proteção para Luana enquanto preparamos o caso. E a vontade de sacrificar sua relação com o Felipe e possivelmente parte do seu império empresarial para fazer o certo." Última frase de Carmen encapsulava perfeitamente o dilema central que Ricardo evitara por semanas. Teria que escolher entre a segurança financeira que passara décadas construindo e a segurança física e emocional da mulher que outrora amara e do filho que estava por nascer. "Combinado", disse Ricardo, estendendo a mão para Carmen. "Vamos trabalhar juntos. Mas antes de qualquer coisa, precisamos tirar a Luana do aeroporto esta noite." Carmen apertou sua mão com firmeza, selando uma aliança que ambos sabiam que poderia mudar múltiplas vidas para sempre. Já tenho um plano para isso também. O plano de Carmen para proteger Luana foi executado com a precisão de uma operação militar. Naquela mesma noite, enquanto Luana trabalhava seu turno habitual no aeroporto, Ricardo e Carmen implementaram uma estratégia que refinaram durante horas de planejamento intensivo em seu escritório. Ricardo chegou ao aeroporto às 11 da noite, mas desta vez não como o empresário perdido que aparecera semanas antes. Vinha armado de documentos legais, uma oferta de emprego genuína e a determinação de alguém que finalmente encontrara clareza no meio do caos emocional que dominara sua vida por meses. Encontrou Luana na área de embarques internacionais, limpando com os movimentos mais lentos e cuidadosos que sua gravidez de 7 meses agora exigia. Ao vê-lo se aproximar, sua expressão se endureceu ligeiramente, recordando a tensão do último encontro. "Ricardo, e se você veio fazer mais perguntas sobre minhas motivações, vim te oferecer um emprego", interrompeu ele, estendendo uma pasta que continha contratos cuidadosamente preparados. "Diretora de Desenvolvimento Sustentável na Almeida Construções. Salário competitivo, plano de saúde completo, escritório próprio e autoridade para revisar todos os nossos projetos sob perspectiva ambiental e ética." Luana ficou imóvel, o rodo suspenso em suas mãos, enquanto processava uma oferta que representava não só estabilidade financeira, mas também a restauração de sua identidade profissional. "Por que agora?" perguntou com cautela, dando uma olhada na pasta sem pegá-la. "Porque descobri que o Felipe não só orquestrou sua queda profissional, como agora considera medidas mais extremas para te calar permanentemente. Porque preciso te afastar desse lugar onde você é vulnerável. E porque minha empresa realmente precisa de alguém com sua integridade para supervisionar nossas operações." A menção a Felipe e as medidas mais extremas fez Luana erguer os olhos bruscamente. "Que tipo de medidas?"
Ricardo explicou brevemente a informação que Carmen compartilhara, observando como a compreensão e depois o medo se refletiam nos olhos de Luana. Sua mão se moveu instintivamente para a barriga, o gesto protetor maternal que desenvolvera nos últimos meses. A Carmen Silva trabalha comigo, né? Perguntou Luana de repente. Ela sempre me pareceu esperta demais para ficar limpando aeroportos para sempre. A Carmen é muito mais do que parece, confirmou Ricardo. E agora está trabalhando com a gente para garantir que o Felipe enfrente as consequências legais de anos de manipulação e crimes. Luana pegou a pasta finalmente, folheando rapidamente os documentos que representavam mais dinheiro do que ganhara nos últimos 8 meses somados. Mas também algo mais valioso: o reconhecimento profissional e a chance de influir positivamente em projetos de construção de uma posição de autoridade real. E se eu aceitar isso, o que acontece com a gente? Com nossa situação pessoal? Trabalhamos como profissionais e como pais que se respeitam mutuamente, respondeu Ricardo. Sem pressões românticas, sem expectativas de reconciliação automática, mas com o compromisso de criar nosso filho juntos em um ambiente de cooperação e respeito. Pela primeira vez em meses, Luana sorriu de verdade. Era um sorriso que falava de alívio, de esperança cautelosa e da possibilidade de um futuro que não ousara imaginar, enquanto limpava pisos e lutava para sobreviver financeiramente. Aceito, disse, assinando os contratos sobre uma mesa da área de descanso. Mas com uma condição: quero estar completamente envolvida no caso contra o Felipe. Não só como vítima, mas como participante ativa para garantir que ele enfrente justiça completa. Isso não vai ser problema, respondeu Ricardo. A Carmen já expressou sentimentos parecidos. Enquanto saíam juntos do aeroporto pela última vez como empregada e visitante, ambos compreendiam que fechavam um capítulo particularmente doloroso de suas vidas e abriam outro que, embora incerto, oferecia a possibilidade de redenção, justiça e talvez eventualmente uma forma nova e mais madura de respeito mútuo. Um ano depois do encontro fortuito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Ricardo e Luana se encontravam novamente no mesmo lugar, mas as circunstâncias não poderiam ser mais diferentes. Desta vez viajavam juntos, não como esposos reconciliados, mas como sócios profissionais bem-sucedidos e pais de um bebê de 3 meses que dormia pacificamente nos braços de Luana. O processo legal contra Felipe durara 8 meses, mas resultara em uma vitória completa. A evidência coletada por Carmen durante anos, combinada com os recursos legais de Ricardo, expuseram uma rede de corrupção que se estendia muito além das manipulações contra Luana. Felipe enfrentava múltiplas acusações criminais e sua carreira terminara definitivamente. Mais importante, 3 outras vítimas de suas manipulações foram publicamente vindicadas, incluindo a irmã de Carmen. Luana florescera em sua nova posição como diretora de desenvolvimento sustentável. Sob sua supervisão, a Almeida Construções implementara padrões ambientais que transformaram a empresa em líder do setor em responsabilidade ecológica. Os projetos agora eram avaliados não só por rentabilidade, mas por impacto comunitário e sustentabilidade a longo prazo. O bebê, ao qual deram o nome de Daniel, nascera saudável e se tornara o centro gravitacional ao redor do qual ambos os pais reorganizaram suas prioridades. Ricardo descobrira uma capacidade para ternura que não sabia que tinha, enquanto Luana encontrara um equilíbrio entre maternidade e carreira profissional que lhe proporcionava satisfação completa. "Tá seguro de que quer fazer isso?" perguntou Luana enquanto esperavam o voo para Paris, onde finalmente fechariam o negócio com os investidores franceses que adiara 1 ano antes. "Completamente seguro", respondeu Ricardo, ajustando gentilmente o cobertor que cobria Daniel.
Mas desta vez, o contrato inclui cláusulas de responsabilidade ambiental que teríamos negociado desde o início se você tivesse estado envolvida nas negociações originais. A viagem a Paris representava mais que uma oportunidade de negócios. Simbolizava a integração completa dos valores de Luana na visão empresarial de Ricardo. Os hotéis que comprariam seriam reformados usando tecnologias sustentáveis, empregando comunidades locais e operando sob princípios éticos que ausentavam da filosofia empresarial original de Ricardo. Durante o voo, enquanto Daniel dormia entre eles, Ricardo e Luana discutiram planos para o futuro, que incluíam expansão internacional responsável, programas de capacitação para arquitetos jovens e um fundo de pesquisa sobre construção sustentável que levaria o nome da irmã de Carmen. "Você se arrepende alguma vez?" perguntou Luana quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro. "De ter sacrificado tanto para fazer o certo?" Ricardo considerou a pergunta seriamente. Perder a Felipe como sócio, enfrentara meses de escrutínio público durante o processo legal e tivera que reconstruir completamente sua reputação empresarial. Mas olhando para Daniel, observando a confiança renovada nos olhos de Luana e sentindo uma paz interior que não experimentara durante décadas, perseguindo só sucesso financeiro, a resposta era clara. "Nunca", respondeu. "Pela primeira vez na vida, tenho uma família de verdade e um negócio do qual me orgulho de verdade. Isso vale mais que qualquer quantidade de dinheiro que eu possa ter perdido." Luana sorriu. O mesmo sorriso genuíno que cativara Ricardo 5 anos antes, mas agora enriquecido por experiências que fortaleceram seu caráter e definiram seus valores mais claramente. "Sabe o que é mais irônico de toda essa situação?" disse olhando pela janela para as nuvens que se estendiam infinitamente sob o avião. "O Felipe tentou destruir nosso casamento para proteger a influência dele sobre você, mas acabou criando as circunstâncias que nos permitiram construir algo muito melhor do que tínhamos antes." Enquanto o avião os levava para Paris e para um futuro que ambos aprenderam a construir juntos, desde o respeito mútuo e a honestidade completa, Daniel acordou brevemente, olhando para os pais com os olhos curiosos de alguém que herdaria um mundo ligeiramente melhor, graças às decisões difíceis que tomaram por ele. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta o vídeo e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.